Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o orgulho, procrastinação, julgamento, a baixa autoestima. Eu sou o Felipe. Confesso, Sinara, que eu sempre tive curiosidade de saber como que era esse momento. Eu sempre soube que o Oi Sinara sempre foi mais alto que o Oilão. Então é muito legal estar vivendo esse momento aqui com vocês. Eu preciso, antes de começar, te pedir desculpa. Você vê que eu estou um pouco rouco. Os homens que estiveram nesse final de semana no acampamento de homens sabem que eu deixei a minha voz dentro de um megafone lá na Iftael, mas Deus nos permitiu estar aqui e mesmo com um pouco menos de voz, poder estar tendo esse tempo, essa conversa com vocês. Glória a Deus pela sua vida. Você chega na semana 6, isso significa que ao final desse encontro, você já caminhou por 20% do programa 30 semanas. Eu não sei se isso é um motivo para você celebrar ou para você pensar, meu Deus, já foram 6 semanas, porque o que a gente vive aqui no 30 semanas é muito bom. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que nós devemos celebrar o fato de você estar aqui em um feriado. Você escolheu ao final desse feriado estar aqui buscando mais de Deus. Foi uma escolha sua, foi uma decisão sua. Ninguém te obrigou a estar aqui, ninguém te buscou e falou, você precisa estar lá. E essa sua escolha demonstra muito sobre o seu compromisso com Deus. E Deus honra aqueles que o honram. Você tem honrado ao Senhor através dessa decisão de estar aqui. Então celebre, uma salva de palmas para você que decidiu estar aqui nesse dia. Amém, amém. Nós chegamos hoje na segunda decisão dessa caminhada de decisões que você vai tomar aqui no 30 semanas. A primeira decisão, alguém lembra qual foi? Admitir. E não tinha como ser diferente. Nós só lutamos com o inimigo que nós admitimos que existe. Você só vence uma guerra que você luta. E você só luta guerras que você conhece. Então o primeiro passo efetivamente não tinha como ser diferente. Você precisava admitir. E você admitiu que você tem problemas. Você admitiu que você precisa de um confidente, você admitiu que você usa de codependência, você admitiu que você passa pelas fases da negação, e hoje nós chegamos na segunda decisão, a decisão de confiar. Diga assim, eu preciso confiar. Diga mais alto, eu sei que nós estamos no final de um feriado, mas diga mais alto, eu preciso confiar. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, você precisa confiar. Você precisa confiar. O processo de confiar, ele nos leva a um caminho de construir uma segurança, de conhecer a pessoa em quem nós vamos confiar. Você passa por um caminho de conhecer o caráter daquela pessoa, para que você se sinta seguro, para que você se sinta tranquilo, de abrir tudo para aquela pessoa. De abrir as coisas que você está enfrentando, os problemas que você tem, as lutas que você tem, as dificuldades que você tem. Mas o confiar dessa decisão, o confiar em uma nova direção, não é confiar numa direção que eu vou te dar. Não é confiar numa direção que o Lão, que a Sinara, que toda a equipe aqui vai te dar. É confiar numa nova direção que vem de Deus para a sua vida. E eu preciso te dizer que Deus é bom. Isso já seria o suficiente, Deus é bom. Se você quer ver as marcas de Deus na tua vida, se você quer ver as coisas que Ele fez na tua vida, olha para a tua história, veja os momentos bons que você teve na tua vida e você pode ter certeza que foram naqueles momentos que Deus esteve agindo nela. Deus é bom. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é amor.
1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é bom, Deus é bom. Confiar em Deus é bom. Confiar numa nova direção, uma nova direção de Deus é bom. Deus é bom, Deus é perfeito. 1 João 1, 8, 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, Deus não se assusta com os nossos pecados. Deus não se surpreende com as nossas dores, com os nossos traumas. Ele não se assusta, Ele não se surpreende, porque Ele já conhece. Ele já conhece o meu pecado, Ele já conhece o meu trauma, Ele já conhece a minha dor, Ele já sabe o que eu vivi. Mas então o que Ele espera? O que Ele quer? Ele espera um coração contrito. Ele espera um coração arrependido. Ele espera um coração quebrantado que chega até Ele e confessa, como quem diz assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não consigo, Senhor, sozinho, pela minha própria direção, pelas minhas próprias forças, pela minha própria mão, eu cheguei em um lugar onde eu estou acumulando dores, onde eu estou acumulando traumas, onde em alguns momentos eu não sei mais para onde ir. E Deus está de braços abertos te esperando, clamando por essa confissão, por esse pedido de socorro, por esse pedido de ajuda. Deus está te esperando com uma direção nova para a tua vida. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tentei fazer a coisa certa e deu errado. Eu não sei se com você já aconteceu também. Levanta a sua mão se já aconteceu, para eu não me sentir sozinho. E tem um segundo cenário que é ainda pior, que é quando a gente tenta corrigir, e aí dá certo, né? Não, e aí só piora. Fica cada vez pior, a gente tenta corrigir, piora, a gente faz pelo nosso braço, não dá certo, e a gente tenta corrigir e piora. E eu preciso te dizer por que isso acontece. Porque a gente está confiando na nossa própria direção. A gente está confiando no nosso próprio braço. A gente erra e continua errando, porque não busca o Senhor, não busca confiar na direção que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos de uma vez por todas largar da nossa vontade, largar da nossa direção, para viver a direção que Deus tem para a nossa vida. Mas decidir por uma nova direção muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil você decidir mudar de rota e seguir uma nova direção. Porque decidir uma nova direção não é só decidir, então tá bom, então eu vou com Deus. Decidir por uma nova direção também é decidir deixar para trás todas as outras direções que você já teve. É deixar para trás os caminhos que você já seguiu, é deixar para trás aquilo que te trouxe até aqui. E muitas vezes, as nossas dores, os nossos traumas, a direção que nós mesmos criamos para a nossa vida, elas se confundem, elas se misturam com a nossa própria identidade. Você olha e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu preciso te lembrar nessa noite que as suas dores, os seus traumas, os seus pecados, o seu passado não definem a sua identidade. A nossa identidade, você sabe bem, você já aprendeu, é de filhos amados de Deus. Um Deus que tem uma direção de descanso para as nossas vidas. Um Deus que tem uma direção de restauração para as nossas vidas. Um Deus que tem uma direção de perdão dos nossos pecados para as nossas vidas. Mas decidir por essa nova direção
é também deixar para trás as coisas que nós conseguimos numa direção errada. E muitas vezes os caminhos errados que nós seguimos, eles nos trazem sensações de prazer momentâneo, sensações de felicidade momentânea. São decisões erradas que nos alimentam a migalhas e nos prendem. E eu olho para aquilo e falo, eu não posso deixar isso, eu não tenho como deixar isso para trás. Isso faz parte da nossa natureza humana, que nós não queremos deixar nada para trás. A nossa natureza humana, na maioria das vezes, ela quer o melhor dos dois mundos, ela não quer perder, ela só quer ganhar, ganhar, ganhar. E nós somos enganados com uma mentira de que decidir confiar nessa nova direção é perder, é deixar. Muitas vezes a sua vida não vai para frente, as coisas não acontecem, porque você está caminhando num caminho errado, com um peso que não é teu, com uma mochila pesada nas costas, que você não foi criado para carregar, uma mochila do passado, e você continua fazendo sempre as mesmas coisas, tomando sempre as mesmas decisões, agindo sempre da mesma maneira. E é insanidade fazer a mesma coisa, repetidas vezes, esperando resultados diferentes. O ambiente que te adoeceu não é um ambiente que vai te curar. Os hábitos que te adoeceram não são os hábitos que irão te curar. Não tem como esperar algo diferente fazendo sempre a mesma coisa. E essa nova direção, essa é a nova direção que nós desejamos que você decida tomar hoje. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma direção perfeita para a sua vida. Talvez no momento em que você não entenda, talvez no momento em que você não consiga nem acreditar que seja possível, mas Deus tem uma nova direção para a sua vida e tudo começa na sua decisão de confiar. Tudo começa na sua decisão de confiar. Eu não sei a maneira que você chega até aqui hoje. Eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são os seus traumas. Eu não sei se você chega aqui desanimado, eu não sei se você chega aqui sobrecarregado, eu não sei se você chegou até aqui no 30 semanas apenas porque você ouviu falar que é bom, ou porque você faz parte aqui dessa igreja e você quer fazer todos os cursos e programas que ela te oferece. Eu não sei como você chega aqui, mas eu sei o que a Bíblia diz para você. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Deus tem um destino de descanso para você. Deus tem um destino de cura para você. Deus tem um destino de restauração para a sua vida. E Ele só depende do seu sim. Ele só espera um coração quebrantado, um coração arrependido, que chegue até Ele e diga assim: eu preciso de ajuda. Eu estou disposto, Senhor, a queimar os arados, eu estou disposto a deixar tudo para trás e seguir na direção que o Senhor tem para a minha vida, porque eu confio na sua boa, perfeita e agradável vontade. E nós chegamos ao momento da nossa primeira reflexão. Você vai acompanhar no teu material, se você tem esse material aqui, que é o meu livro de quando eu fiz o programa, ele vai estar da página 79 a 86, se você tem o livro vermelho, vai estar da página 89 a 96, e a nossa primeira pergunta, a primeira reflexão que você vai fazer é: você tem alguma dúvida sobre qual caminho a seguir? Sim ou não? Marque aí no seu material, marque na sua apostila. Eu vou te dar um tempinho para você pensar.
E nós vamos caminhar agora em 4 tópicos, 4 coisas, 4 princípios que você pode pôr em prática ao se deparar com uma decisão importante. E o primeiro deles é: escolha ouvir a opinião de Deus. Escolha ouvir a opinião de Deus. Que vozes nós estamos ouvindo? Nós vivemos um tempo de muito ruído, nós vivemos um tempo de muito barulho. Nós vivemos um tempo onde nós temos as vozes das pessoas que estão próximas a nós, onde nós temos as vozes dos nossos amigos, onde nós temos as vozes da mídia, onde nós temos as vozes das redes sociais, onde nós temos muito barulho, muitas vozes, e muitas vezes esse barulho é tão alto que ele nos ensurdece a ouvir a voz de Deus. Nós buscamos ouvir diversas vozes, mas não buscamos ouvir a voz de Deus. Romanos 11:16 nos ensina que quando nós consagramos a primeira parte de algo, aquele todo, toda aquela coisa está consagrada. E eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite: como começa o teu dia? Como você começa o teu dia? O teu dia começa com uma oração? O teu dia começa com uma conversa com Deus? Ou o teu dia começa com você com o olho meio fechado ainda, não está conseguindo nem abrir o olho e já está procurando lá no balcãozinho do lado da tua cama pelo teu telefone, e você já começa a olhar as redes sociais, ou você já começa a olhar o teu WhatsApp, ou você já começa a lembrar de todas as tarefas, de todos os compromissos que você tem no teu dia? A quem você tem consagrado o teu dia? A Deus? A ouvir a voz de Deus? Ou as redes sociais? A Deus, a ouvir a voz de Deus, aos teus compromissos, ao teu trabalho? A quem você tem começado, a quem você tem consagrado o teu dia? Eu preciso te convidar, se você ainda não faz isso, a começar o teu dia falando com Deus. Não precisa ser nada complexo, você pode chegar até Deus e falar: obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado porque a sua misericórdia se renovou, esteja comigo, me direcione, que tudo que eu faça nesse dia te agrade, que todas as palavras que saírem da minha boca, que todas as decisões que eu tome estejam alinhadas com a sua vontade. Você vai orar, vai falar com Deus do teu jeito, mas consagre os primeiros minutos do teu dia a Deus, e assim você consagra todo o teu dia a Ele. Você consagra todo o teu dia a Ele. E aí você começa a colocar também um tempo de meditação, um tempo de leitura da palavra, e você começa a construir uma intimidade com Deus, a intimidade que te faz entender dentro do teu casal. Eu não conheço a maioria de vocês, então quando eu olho para a cara de vocês aqui querendo saber se vocês estão gostando ou não, eu não consigo saber, mas eu olho para a cara da minha esposa que está sentada lá e eu sei se ela está gostando ou não está gostando daquilo que eu estou fazendo, porque nós temos intimidade, e com um olhar a gente consegue saber o que o outro está pensando, o que o outro está falando. E com Deus é a mesma coisa, você precisa construir essa intimidade com Deus, para passar a ouvir a voz de Deus. Está no telão, Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A palavra de Deus é maravilhosa. Não se apoie em seu próprio entendimento. Para ouvir a voz de Deus, para conseguir confiar, nós precisamos deixar para trás conceitos que nós criamos, verdades absolutas que nós criamos para a nossa vida, que contradizem aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Não sei qual foi a realidade que você foi criado. Talvez você foi criado ouvindo que homem não presta. E embora alguns homens realmente não prestam, isso não é uma verdade absoluta. Talvez você foi criado ouvindo assim: não confie nas pessoas, elas irão te trair. Elas irão te trair. Mas isso não é uma verdade absoluta.
Você precisa deixar para trás entendimentos que você tem, você precisa se despir de todas essas coisas e passar a confiar na vontade de Deus. E passar a confiar naquilo que a palavra de Deus diz para você. Só assim a gente consegue confiar plenamente. Tem vozes, tem conselhos que nós recebemos em algum momento da nossa vida. Tem verdades absolutas que nós trouxemos até aqui, que precisam ser silenciadas, que precisam ser colocadas no mudo, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Então a primeira coisa que você vai fazer ao se deparar com uma decisão importante é escolher ouvir a voz de Deus. A segunda delas é consultar sempre pessoas mais experientes na fé. Quando nós falamos em experiência, não estamos falando propriamente de idade. Não precisa ser alguém mais velho do que você, mas alguém mais maduro do que você. Alguém que já trilhou esse caminho. Seja essa pessoa mais velha, seja essa pessoa mais nova. Mas escolha caminhar com pessoas mais experientes na fé. Eu não sei se você conhece, lá no lugar de onde eu vim, a gente chama de carroça. Não sei se você chama de carro de boi, de carroça. Vocês conhecem isso? Vocês conhecem aquele equipamento, não sei se é equipamento que fala, uma canga de madeira que é feita para colocar o boi um do lado do outro, para que ele possa puxar a carroça? Vocês conhecem? Você sabia que um boi, ele tem a capacidade de puxar um determinado peso, um X de peso. Mas quando você coloca esse boi ao lado de outro boi, nesse equipamento, eles não têm a capacidade de carregar 2 vezes esse peso. Eles têm a capacidade de carregar até 4 vezes mais esse peso. Quando 2 se unem, a força não se soma, a força se multiplica. Você consegue ir mais longe, você consegue fazer coisas maiores, você consegue avançar de uma maneira diferente, quando você encontra alguém para estar junto contigo. Eclesiastes 4, 9 e 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não se isole, não fique sozinho. O erro, a culpa, a mentira vão tentar te isolar. Mas sozinho você cai mais fácil, sozinho você desiste mais fácil. Nós estamos fazendo um curso aqui na igreja, e um dos pilares desse curso é a prestação de contas. Nós somos incentivados a prestar contas uns para os outros daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos deixando de fazer. E isso é maravilhoso, porque isso te impulsiona. Isso te faz ter alguém que te motive, isso te faz ter alguém que te apoie. Tem pessoas, meu irmão, que veem em você algo que nem você ainda viu. Tem pessoas que veem em você coisas que você ainda não acredita serem possíveis. Eu tenho a graça de ter aqui nessa igreja algumas pessoas que exercem esse papel na minha vida. Uma delas ontem, quando viu que eu estaria aqui conversando com vocês, me mandou uma mensagem me encorajando. Nós precisamos dessas pessoas. Pessoas que veem coisas que nós não vemos. Pessoas que vão nos impulsionar. Pessoas que vão nos encorajar. Pessoas que vão também, é claro, nos corrigir, nos colocar no caminho, nos trazer de volta, nos dizer, epa, pera aí um pouquinho que você está animado demais, vem um pouquinho para cá. E aqui ao seu redor tem uma série de pessoas que estão dispostas e disponíveis a fazer isso. Você vê todas essas pessoas de camiseta marrom que estão aqui, toda essa equipe do 30 Semanas, eles estão dispostos e disponíveis a serem essas pessoas para você. Você admitiu na semana 3 que você precisava de um confidente. Quantos aqui ainda,
eu vou fazer diferente, eu vou perguntar, quantos aqui já escolheram o seu confidente? Tem muito mais mão abaixada do que mão levantada. Eu quero fazer um compromisso com você, de que ainda nessa semana, você vai fazer a escolha do teu confidente. Quantos aqui aceitam esse compromisso, aceitam esse desafio? Levante sua mão. Eu preciso de mais mãos levantadas, a Sinara não está olhando, você pode levantar sua mão. Nós precisamos, você precisa encontrar essas pessoas. E aqui chega a segunda reflexão. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Sim ou não? Terceira decisão, a terceira coisa que você vai fazer ao se deparar com uma decisão importante é: separe um tempo para realizar exames diários. Lamentações 3:4, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Você precisa olhar para você mesmo, mas você precisa ter um olhar sincero para você, porque você pode enganar todo mundo, mas você mesmo você não consegue enganar. Você pode falar para mim que está tudo bem, mas você sabe que não está. Você pode falar para mim que você não precisa de ajuda, mas você sabe que você precisa. O que você tem feito é escondido coisas que você vê dentro de você. Você precisa chegar até Deus e falar assim: Senhor, é isso mesmo? É por aqui? E muito provavelmente você vai ouvir de Deus: não, é por aqui, vem aqui. Procura uma pessoa, ouça mais a minha voz, tome outras decisões. Eu tenho uma coisa maravilhosa para você. Tem algumas perguntas no teu material, eu não sei se estão aqui no telão. O que fiz de bom, em quais áreas cometi erros? Tem uma série de perguntas aqui, eu não vou ler todas elas para você, porque o nosso tempo é curto. Mas existe um grande problema, que é quando nós paramos de olhar para essas perguntas e continuamos agindo de qualquer maneira. Falamos o que não precisa ser falado, fazemos o que não precisa ser feito, somos mais rudes do que deveríamos. Essas perguntas aqui são perguntas para você meditar, mas para você meditar com sinceridade. Olhe para elas, tire um tempo, está no teu material. E tem algumas dicas também que vão aparecer aqui no telão. Mantenha um diário, comece escrevendo algo pelo que esteja grato, procure comportamentos errados sem incidentes, isso é muito importante. Nós geralmente cometemos os mesmos erros diversas vezes. Ore e compartilhe com o seu confidente, uma pessoa mais experiente na fé. Lembre-se, equilíbrio sempre. Então você vai pegar essas perguntas e você vai olhar para elas com extrema sinceridade e vai responder elas. E a pergunta para você refletir é justamente essa: respondi com honestidade as perguntas acima? Qual o passo quero tomar agora? E a quarta coisa que você vai fazer é escolher sempre a direção da liberdade. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus te fez para ser livre. Deus te fez para ser livre. Ele poderia ser tirano, ele poderia chegar simplesmente, porque ele pode tudo. Ele podia simplesmente chegar e dizer: é assim e pronto. É desse jeito e acabou. Mas Ele nos ama de tal maneira, Ele nos ama de tal maneira, que Ele nos deu a liberdade de tomar decisões. É somente o escravo que não tem liberdade para decidir. Ele nos deu liberdade para decidir. E nós somos livres e decidimos não fazer tudo o que queremos. Quem faz tudo o que quer, geralmente é um animal. Eu posso comparar com um cachorro, por exemplo. Um cachorro faz tudo o que ele quer, no momento em que ele quer, no lugar onde ele quiser. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Nós somos livres e não fazemos tudo o que queremos. Somos livres e decidimos fazer aquilo que é preciso, mesmo quando nós não queremos. Muitas vezes você não vai querer, não vai sentir vontade de fazer determinada coisa, mas porque você sabe que é preciso, você vai lá e você faz. Nós somos livres e decidimos confiar na direção de Deus. Nós somos livres e diante de uma escolha, nós decidimos por Cristo.
Deus nos deu liberdade de escolher. Ele nos mostra a direção, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra aquilo que é correto aos seus olhos, mas Ele não escolhe por mim e por você. Se Ele escolhesse por mim e por você, nós não erraríamos, nós não pecaríamos, nós não seríamos grosseiros, nós não faríamos muitas coisas que nós fazemos. Mas Ele não escolhe por mim e por você, a escolha é minha e sua. E a responsabilidade e a consequência dessa escolha também são minhas, também são minha e sua. Nós somos livres para escolher. E nessa noite nós decidimos não tomar decisões, não fazer escolhas movidos pelo vitimismo, movidos pela enganação, movidos pela negação, movidos pelo engano. Nós decidimos olhar para nós mesmos, para as situações das nossas vidas e escolhermos essa nova direção e fazermos essa escolha numa direção de liberdade, sabendo que o lugar onde nós estamos é um lugar que é fruto das minhas escolhas e das escolhas de outras pessoas, mas Deus está sempre perto para nos ajudar. Deus está sempre perto e disponível para nos dar uma nova direção. E você chega a mais uma pergunta que você vai refletir: quem deve dar o próximo passo para a sua restauração? Deus? Eu? Lão? Sinara? Pastor Jefferson? Deus? Você mesmo? Ou os outros? Anote com sinceridade no seu material. Confiar é um processo diário, é um esforço diário. Mas a obediência e a fé, elas vão te levar para lugares que você não consegue imaginar que são possíveis de você chegar. A obediência e a fé vão te levar para lugares que você não consegue imaginar que são possíveis de chegar. A confiança demais em nós mesmos é perigosa porque ela produz orgulho, mas não confiarmos também é como se você questionasse tudo aquilo que o Espírito Santo já fez na sua vida. Você precisa confiar em você a ponto de você reconhecer a transformação que aconteceu na tua vida, sabendo que ainda há muito de necessário a ser transformado, a ser melhorado. Você precisa confiar nas pessoas. Não é porque alguma vez já aconteceu dessa confiança ser quebrada que todas as vezes isso vai acontecer. Quando nós não confiamos em ninguém, nós damos uma sentença, um decreto, nós declaramos que nós não acreditamos que Deus é capaz de transformar aquela pessoa. Mas eu preciso te dizer, Ele me transformou, Ele transformou você. E Ele pode transformar qualquer pessoa. A restauração em Cristo, a redenção em Cristo, a transformação das nossas vidas em Cristo, o acesso a uma paternidade por adoção, a uma decisão de sermos filhos, através de uma entrega de vida ao Senhor, ela está disponível a mim, a você, e talvez seja difícil para você ouvir isso, mas também para a pessoa que quebrou a tua confiança em algum momento. Todos nós temos essa possibilidade. E nós não podemos questionar e duvidar do poder que Deus tem de transformar uma vida. Decida confiar. Decida confiar. Decida confiar numa nova direção. Existem decisões que são capazes de mudar o nosso destino. Existem decisões que são capazes de mudar o nosso destino aqui nesse mundo e também de mudar nosso destino espiritual. A decisão de entregar nossa vida a Jesus, a decisão de reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador, mas nessa noite, a decisão de confiar numa nova direção é a decisão que é capaz
de mudar o teu destino e te levar para esse lugar de descanso, de restauração e de nova vida que Deus tem para você. Eu quero orar com você para a gente encerrar. E se você tomou essa decisão, feche seus olhos, curve sua cabeça, comece a falar com Deus e pedir para Ele que Ele te dê a direção que você precisa. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que nessa noite, Pai, pessoas estão decidindo seguir a sua direção, seguir uma nova direção, deixar para trás tudo aquilo, Pai, que as trouxeram até aqui. Deixar para trás dores, deixar para trás traumas, deixar para trás a força do próprio braço, deixar para trás aquilo, Pai, que as afastaram dos seus caminhos, da sua direção, e buscam, Pai, fazer aquilo que o Senhor espera. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem cura, nós cremos que o Senhor tem restauração para as nossas vidas, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer coisas que nós, aos nossos olhos humanos, ainda não achamos serem possíveis, porque Tu, Pai, é o Deus do impossível, porque para você, Senhor, porque para Ti, Pai, tudo é possível, porque para Ti tudo é fácil, Pai. O Senhor construiu o mundo através das Suas palavras, e nós queremos a partir dessa noite reconstruir o nosso mundo através das palavras. Eu decido confiar numa nova direção, eu decido confiar na Sua direção para a minha vida, Pai. Venha sobre nós, nos mantenha nesse caminho, Pai. Sare as nossas feridas, cure aquilo que está aberto, nos ajude a continuar nesse caminho, Pai. E no momento, Pai, em que as nossas forças forem insuficientes para continuar, Pai, nos suporte, nos sustente, nos carregue pela mão, mas não deixe, Pai, que essa decisão se apague no nosso coração. Não deixe que a gente caia, não deixe que a gente desista, Pai, porque nós decidimos hoje confiar na direção que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Obrigado pelo silêncio.